Olá, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bate-Papo com o Professor. Estamos recebendo hoje o professor Ramon Oliveira, vindo direto de Montes Claros. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, diretor. Vai ser um tempo maravilhoso aqui que vamos ter e poder compartilhar um pouco das verdades da palavra, né? Vai ser massa demais. Bom demais. A matéria que estamos tendo nesse período agora do Rema aqui em Juiz de Fora chama Vida de Prosperidade. Irmão, você vai ser impactado pelo pouquinho que você aprender aqui. Vai te dar um desejo, uma expectativa, uma vontade muito grande de fazer o Rema. Porque você vai entender que você foi chamado para viver em prosperidade. E aí, professor, eu quero começar te perguntando qual que é a sua história com o Rema, como você conheceu o Rema, há quanto tempo você dá aula no Rema. Explica um pouquinho pra gente. Cara, minha história com o Rema foi bem, acho que diferente, né, da maioria. Porque eu já era nascido de novo, eu estava numa igreja, né, na equipe, era uma igreja de muitos jovens e tal. Aí dentro disso, né, eu namorava com minha esposa e a gente sempre conversando e tudo. Aí um dia, alguém do bairro dela falou com ela sobre o Rema. E ela veio falar comigo, né? Olha, tem uma escola aí, né, de Rema que a gente, né, estuda a palavra e tudo. E eu fiquei assim, Rema? O que é isso, gente? Vou estudar? Como assim? Ela, não, vamos lá, vai ser muito bom. Aí, na ocasião, ela tinha pegado o endereço e tudo, e ela queria levar a gente para poder estudar no Rema. Aí tava tendo aula demonstrativa, né? Eu falei, não vou lá não, que não sei o quê, mó resistente. Mas também eu era religioso, tava debaixo de uma religião, assim, enorme. Então, assim, eu tava lendo muito a Bíblia naquela ocasião, mas não tinha muita revelação das Escrituras, não, né? Aí, beleza, falei, então vamos ver o que esse Rema é, né? Aí a gente foi, na verdade, antes de começar as aulas demonstrativas, teve um evento. Aí a gente foi no evento, só que meu coração estava muito fechado. Aí nesse evento foi muito bom, só que enquanto que o pregador na época estava falando e tal, falando a palavra e tudo, e eu com aquela questão de religião, então quando ele falava algumas coisas que ia contra o que eu acreditava, então eu dava aquela fechada, sabe? Aí eu lembro que eu saí de lá bem assim, tava resistindo demais. E ela falou assim, ei, gostou e tal, porque daí a gente vai lá pro Rema e tal. Eu falei, foi bom, mas aquele foi bom, era tipo assim, eu não quero voltar. Uhum. Aí chegou um determinado momento que ela foi e fez minha matrícula, sem eu saber. Pegou, fez minha matrícula e falou, olha, eu te matriculei na escola e tal. Eu falei, você tá louca? Você vai matricular numa escola que vai me ensinar o que tá na Bíblia. Faz sentido nenhum. Olha pra você ver a religião. Aí falou assim, olha, vamos lá e tal. Aí eu fui no primeiro dia de aula de abertura. Não cheguei nas aulas demonstrativas, muito resistente. No primeiro dia, aí teve aquela festa, foi muito bom, até que gostei, mas ainda resistente. No primeiro dia de aula mesmo, que foi quando dá início à matéria, cara, os primeiros 50 minutos foi assim, eu debatendo com o professor praticamente. Uhum. Era a primeira matéria, Realidades da Nova Criação. Aí eu falei, beleza. Aí começou com Gênesis 26 e eu comecei a editar toda a ordem da matéria. Ó, agora vai falar versículo tal. Agora vai falar versículo tal. Eu fiquei 50 minutos dizendo a primeira aula. Uhum. Aí a minha esposa virou pra mim e falou assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu levantei no intervalo e falei assim, eu vou embora dessa escola. Ela, não, você não faz isso não. Eu falei, já falei, você vai me ensinar algo que já tá na Bíblia, é só ler. Aí na ocasião ela falou, então faz o seguinte, fica na segunda aula. Se você não gostar, você pode ir embora. Eu falei, tá bom. Voltei pro intervalo. Cara, na segunda aula, parece que Deus fez assim, agora eu vou te ensinar, menino, como é que faz. Cara, foi tão impactante a segunda aula, eu costumo dizer que eu comecei o Rema no segundo horário do primeiro dia em diante. Porque ele começou a abordar alguns textos nas Escrituras que eu já sabia do texto, mas aqui trazia uma luz. Aí eu indo embora, eu falei, soltei uma declaração, dizendo assim, todas as vezes que eu entrar nessa escola, eu vou abrir meu coração, em tudo aqui que tiver para ensinar, eu vou abrir meu coração. E aí começa a minha jornada nessa escola. Começou a me impactar aí, no segundo horário, do primeiro dia, a matéria da Nova Criação. Então você pode dizer pra gente que o que mais te impactou no Rema foi essa revelação da palavra. É como se você estivesse lendo a Bíblia, que você já leu várias vezes, de repente a palavra pula. Significa isso. Exatamente, era quando eu estava na sala de aula e esse impacto era maior quando era algum texto que eu já conhecia, que eu já li várias vezes. Quando o professor abordava em sala de aula algo, eu falava, cara, como que esse cara tá vendo? Esse cara tem outra Bíblia. Sério, eu ficava assim, esse cara tem outra Bíblia, não é possível. E essa revelação foi o que me alcançou mesmo. Muito bom. E aí, dentro dessa matéria, então, vida de prosperidade,
O que mais te impacta nessa matéria? O que mais te chama atenção? Cara, essa matéria ela é maravilhosa. Eu sou apaixonado com essa matéria. Eu acredito que o que me chama atenção mesmo é o estilo de vida que ela traz para nós. Eu acredito que, e ensino, né, também, que o ponto central da prosperidade, né, está no nosso espírito. Nós somos uma nova criatura, então a prosperidade está em nós. Mas para essa prosperidade funcionar na nossa vida, a gente precisa mudar a nossa mente, a forma que a gente vê a nossa mentalidade. Porque a gente é muito influenciado por nossa cultura e por conceitos lá fora. E quando a gente se depara com os conceitos da palavra e os princípios, vai contra o que a gente aprendeu. E esse é o ponto mais difícil. Então, se a gente quer mesmo prosperar em todas as áreas, e eu falo assim, prosperar mais no aspecto de manifestação. Se você nascer de novo, né, o Espírito Santo está dentro de você, você já é próspero por essência, por natureza divina. Mas para essa prosperidade funcionar na sua vida, ou seja, você vê a manifestação da prosperidade, é necessário renovar a mente, é necessário ter uma mentalidade próspera. Sim. Isso é o que me deixa mais assim, fascinado na matéria. Porque quanto mais eu aprendo, mais conceito das escrituras, mais princípios, mais próspero eu vou me tornando, né, ao longo do tempo. Então vamos começar com a primeira pergunta aqui para poder já tirar essa dúvida das pessoas. O que significa a palavra prosperidade? Cara, prosperidade, tem muitas pessoas que interpretam essa palavra de uma forma muito errada, né? Porque acham que prosperidade é você ter. O conceito de prosperidade é ter uma jornada bem-sucedida. É você ser bem-sucedido naquilo que você realiza. A gente consegue ver isso, por exemplo, logo no início de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele diz, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e aqui ele fala de toda a criação. Quando ele chega no versículo 28, ele solta a missão e também o propósito da vida do homem. Ele diz, e Deus os abençoou. Ele disse, sede fecundos. Então tá na essência, essa palavra, e os abençoou, quer dizer, tem uma jornada feliz. Ou como se fosse, eu estou liberando para você ter uma vida próspera. Então seja bem sucedido no que você realiza. Então ele diz, sede fecundo. Então a prosperidade já está dentro do homem. Então o que Deus estava fazendo é, agora o que está dentro de você, faça aí fora. Então o que é prosperidade? É ter uma vida bem sucedida, é você ter uma jornada, né? Porque a prosperidade não é uma coisa que você faz hoje e você diz assim, eu sou próspero agora. Não, prosperidade é um estilo de vida, por isso que a matéria chama vida de prosperidade. É uma jornada, enquanto você está vivo, você decide viver essa prosperidade e você cresce nela. Então prosperidade é uma jornada feliz, é tudo aquilo que você faz, você é bem sucedido e você realiza muito bem aquilo que você faz. Aí a gente tem vários exemplos na Bíblia, né? Aqui eu posso citar um em específico bem rapidinho, a gente tem José mesmo, que é um cara que exala prosperidade, sem ter muitas vezes o recurso. Que a gente acha também não, fulano é próspero, mas não tem um centavo no bolso. Então, muitas pessoas perguntam isso, né? Eu não tenho dinheiro no bolso, eu sou próspero? Sim, porque prosperidade não tem a ver com ter, prosperidade tem a ver com ser, né? Você é próspero, você não tem prosperidade, você é. Então, José mesmo, ele é vendido pelos irmãos, ele chega na casa de Potifar, ele administra a casa de Potifar. Mas José é um escravo, mas usufruindo de tudo aquilo que era bom. Depois ele sai de lá, por algumas ocasiões, ele vai ser preso. Ele é preso e a Bíblia diz que ele é bem sucedido lá. Ou seja, ele é próspero dentro da prisão. Eu gosto dessa expressão porque ele diz, como é que você é próspero preso? Né? Como? Não, peraí, o cara é próspero dentro de uma prisão, mas a Bíblia faz questão, né, de mencionar, por exemplo, que ele tinha mercê diante do carcereiro, que o carcereiro não tinha preocupação nenhuma porque tudo estava nas mãos de José. Então José coordenava tudo aquilo. Então, ou seja, ele não tinha um centavo no bolso, mas a Bíblia diz que José era próspero. Quando José agora chega diante da seu governador do Egito, né, a gente vê que Faraó faz a mesma coisa. Ele diz assim, você vai governar o Egito, mas você também vai governar minha casa. Porque prosperidade pode ser vista. Isso aqui é interessante também. Quando você é próspero, as pessoas conseguem ver você e dizer assim, fulano é próspero. Porque prosperidade pode ser vista. Então, por meio de graça, naquilo que você realiza e dá certo, as pessoas olham para você e dizem assim, cara, esse cara é próspero. Que é diferente de riqueza e dinheiro, que muitas das vezes se confunde. Ser próspero, o cara que é próspero é o cara que tem muito dinheiro, o cara que é próspero é o cara que tem muitas riquezas. Exatamente. Prosperidade e riqueza é a mesma coisa? Não, não é. Quem é próspero, sim, adquire riqueza, mas nem todo mundo que tem riqueza é próspero.
Então, por exemplo, o cara pode ser, talvez o conceito de riqueza para uma pessoa pode ser ter muitos bens, né? Por exemplo, casa, carro, dinheiro no banco, talvez uma empresa multinacional ou até mesmo internacional. Então, o cara pode ter tudo isso, mas mesmo assim não ser próspero, porque a prosperidade tem a ver com ser bem-sucedido, né? Tem a ver com ter uma jornada feliz. Sim. Então, às vezes o cara tem tudo isso, mas o cara tá triste, tá debaixo de uma depressão. Né? Uma coisa que a gente ouve muito também nas igrejas é em respeito a, porque tem que ser humilde. E aí, às vezes, confunde a palavra humildade com pobreza. Tem que ser pobre. E aí eu ouço muitas pessoas falar, porque Jesus era pobre. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu gosto quando eu me deparo com esse tipo de pensamento, porque as pessoas, eu vejo isso, né, pelo menos do ponto de vista aqui, mais cultural do que com o próprio conhecimento em si. Você pode perceber que esse tipo de pensamento só é levantado no Natal. Né? Você pode reparar, esse conceito que Jesus era pobre, coitadinho de Jesus, nasceu numa manjedoura, menininho, aquela coisa toda, a gente só vê isso no final do ano. É cultural. Então as pessoas adquiriram isso mais por cultura do que pelo fato de ter conhecimento. Bom, vamos pegar alguns textos bem rapidinho aqui. A gente tem Lucas capítulo 2, que narra o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que estava acontecendo uma festa na cidade. José, juntamente com Maria, vai para a cidade. E lá, a cidade estava tão cheia que não houve lugar para que José, né, pudesse hospedar Maria. O que acontece? Cara, justamente numa festa, naquela ocasião, Jesus resolve nascer, ó. Aí José não tem lugar nenhum para ele poder levar, porque já estava cheio, né? Os hotéis, os lugares que eles deveriam ficar. E tinha naquele momento lá agora uma hospedaria lá. Aí Jesus chega e nasce naquele cenário e ele é colocado na manjedoura. Mas o texto faz questão de mencionar de Lucas capítulo 2 que Jesus só nasceu lá porque não havia lugar na cidade. Isso quer dizer que José tinha dinheiro para pagar. Então José tinha dinheiro para pagar, porém não tinha um lugar para ele ficar e ele nasceu ali. Isso não quer dizer nada que Jesus era pobre. Pelo contrário. José era carpinteiro naquela ocasião. Se você vai estudar naquele momento, ele era um empreendedor. O pai de Jesus era empreendedor na época. Ele tinha, sim, recurso. Mas naquela ocasião específica, ele nasce numa manjedoura. A gente tem, por exemplo, dizendo que Jesus era pobre, as pessoas dizendo, porque Jesus era pobre, né? Aí pega aquele texto de Lucas, dizendo que as raposas têm seus lugares, né? Para repousar a cabeça, seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mencionando que Jesus não tinha lugar para morar. Que isso é completamente um erro, né? A gente vê, por exemplo, em Mateus capítulo 4, verso 13, dizendo que Jesus sai da Galileia e vai morar em Cafarnaum. A gente tem aquele outro episódio que o paralítico desce na casa de Jesus, arrancando o telhado dele, e a fama dizendo que Jesus estava em casa. Então, Jesus tinha casa sim para se morar. E Jesus sustentava 12 homens, né? 12 famílias. Como que uma pessoa pobre tem tesoureiro? João capítulo 3 diz que quem ficava com a bolsa era ele. Jesus sustentava 12 homens. Jesus dava dinheiro para os pobres. Jesus andava com roupa sem costura, Jesus andava nos panos, Jesus andava muito bem. Naquela ocasião, a Bíblia faz menção de dizer que Judas roubava todo dia dele. Cara... E ele nem percebia. Todo dia Judas roubava ele, cara. Se fosse alguém realmente pobre, eu, assim, né, me perdoa até para quem está nos ouvindo agora, às vezes se falta R$1 na nossa conta, a gente dá conta. Falta 10, some R$10 para você ver assim, do nada, na sua carteira, no banco, ou então em casa, você fala, quem pegou R$10 que estava aqui? A gente dá conta, agora pensa em roubar todo dia. E como é que você fala que uma pessoa dessa é pobre? Agora, a diferença é que ele se tornou pobre por nós. Aí o Senhor disse a questão da humildade, né? As pessoas pensam assim, de novo, uma questão de cultura, não uma questão de conhecimento. As pessoas acham que ser humilde é andar com roupa rasgada, tênis furado, né? Não, porque a expressão, até mesmo a expressão fulano é humilde, se requer a pobreza. Né? A gente não chega e fala assim, o fulano é pobre. Não, o fulano é humilde. E humildade não tem nada a ver. Nada a ver isso. A gente tem um próprio texto de Jesus, né? Mateus capítulo de número 11. Ele diz isso, né? Que Jesus era manso e humilde. Agora ele coloca como que é a humildade. A humildade vem da onde? Do coração. Então a humildade está dentro. Então existem muitas assim, pessoas que estão no lugar pobres, pessoas que não têm recurso, até mesmo pessoas que moram em comunidades que as pessoas acham que são humildes, mas são arrogantes. E tem pessoas que moram em mansão, pessoas que são extremamente ricas financeiramente e são humildes.
Então, o conceito de humildade não tem nada a ver com o que ter, não. Agora, claro que o contrário também é diferente. Existem pessoas que estão no meio de um lugar humildes, como as pessoas dizem, que realmente elas são humildes. E existem pessoas ricas também que são arrogantes. É um fato. Mas isso não é padrão. O ter não é padrão de humildade. A humildade, ela vem do coração. Então, o que é a humildade hoje? É saber quem você é. Isso é humildade. Então, quando você sabe quem você é humilde. Então, você sabe andar em qualquer área, você sabe conversar com todo mundo, você sabe o que você pode, o que você não pode. Isso é humildade, é ser verdadeiro, é ser franco, é ser transparente. É tanto que a gente faz esse paralelo muito com a questão questão de ser humilde com a soberba, né? Deus mesmo disse que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça para os humildes, porque isso tem a ver com o coração. Então pensa, a soberba não tem a ver com posse, porque a gente tem gente soberba e não tem um centavo no bolso, né? Mas também a gente tem soberbo com pessoas que têm dinheiro. Então Jesus não era pobre, respondendo a pergunta, Jesus não era pobre, e Jesus sim era humilde e ele não andava, né, como as pessoas acham que andava, e ele sim tinha recurso financeiro, e ele era um homem próspero. Uma outra coisa que eu vejo muito no meio cristão é as pessoas questionando, às vezes, o ímpio que tem riquezas e o cristão, por ser cristão, né, por já estar numa região celestial, por viver uma vida abundante e estar vivendo na pobreza. E aí eu vejo que isso tem muito a ver com aquela lei, né, da semeadura e da colheita. Fala um pouquinho pra gente como que acontece isso. Por que as pessoas se enriquecem? Sim. Eu acho que eu consigo também enxergar isso dentro da igreja, em qual sentido, né? O cristão levanta e fala assim, nossa, eu venho na igreja todo domingo, né, no meio da semana, eu tô aqui, sou dizimista fiel, sirvo na igreja, tô aqui, nossa, eu amo o Senhor, mas a minha vida financeira, ela não avança. Eu não sou bem sucedido financeiramente, né? Não tenho tanto recurso. Mas o meu vizinho não vai na igreja, trai a esposa, bate nos filhos, faz um tanto de coisa, faz coisa errada, mas ele é bem financeiramente e eu não. Por quê? Bom, a gente tem que entender o seguinte, o que realmente faz a gente ter o recurso financeiro chama-se princípio. E princípio é para todo mundo. A Bíblia diz que Deus é bom para todos e o sol e a chuva vêm para todo mundo. E o crente tem a mania de achar que Deus é só dele. Não, Deus é meu. Então, se um ímpio, né, um cara que está todo errado, falar de Deus, o crente não aceita. Ele acha que você não tem direito nenhum de falar de Deus, porque Deus é meu. Inconscientemente a gente pensa isso. Só que, o que a gente precisa ver para a questão financeira mesmo, até mesmo para a gente prosperar financeiramente? É que esse cara que faz tudo errado, ele pratica um princípio. Que é um princípio de quê? Um princípio da semeadura. E o cristão que vai na igreja, que faz tudo, quando ele chega num ambiente de semeadura, o que ele faz? Ele se fecha. Cara, se quer deixar uma coisa triste, eu falo isso por onde eu vou. Eu fico triste quando eu vejo cristão dizendo assim, ou até mesmo o cara que está dirigindo o culto, ou um pregador, alguém que fala assim, gente, tira o escorpião do bolso. Última coisa que o crente converter é o bolso. Isso eu acho assim, é muito triste da minha parte, sabe? Eu penso, falo assim, cara, por quê? A gente tinha que ser, inclusive a Bíblia aponta, né, o princípio de generosidade. A gente tinha que ser os primeiros. Por quê? Porque ele é apegado. Aí o vizinho chega, aí o vizinho semeia. Se o vizinho dá o recurso, o vizinho ajuda muitas vezes os funcionários dele, se ele for empresário, o vizinho chega lá, ajuda o outro vizinho que está lá, ele contribui para uma ação, ele faz isso, ele paga um café para alguém, ele almoça com o outro, ele dá roupa, ele faz aquilo outro, ele está sempre ali investindo. Aí o cristão, ele acha só naquela mentalidade de dar, né? Ô Senhor, eu preciso de dinheiro, Pai, me dá. E um cara desse nunca vai prosperar. Então eu vejo isso. Qual é a diferença? Quer prosperar financeiramente? Começa a semear. Então o princípio da prosperidade é compartilhar, gente. É a mesma coisa. Se eu pego 5 pães e 2 peixes para 5 mil pessoas, naturalmente falando, não vai dar. Foi o que os discípulos disseram. E Jesus disse, vamos dividir. Mas como? Cara, vamos dividir, porque o poder da multiplicação está aí. Vamos compartilhar. Enquanto Jesus compartilhava, mais chegava. A gente tem o mesmo princípio, eu vou finalizar o tópico com isso, a gente tem o mesmo princípio de Judas roubando a bolsa e Jesus dando dinheiro aos pobres. Então era, vamos dizer assim, a ação maligna, né, do diabo influenciando. Tira para você, Judas. Você tem que ter, cara. Porque com dinheiro você vai fazer isso. Então eu tiro para mim. E depois eu tenho, agora Jesus dizendo,
põe um dinheiro aos pobres. É a mesma bolsa, tá? Da mesma bolsa que era para ser roubada para si, é a mesma bolsa que era entregada para os pobres. Vamos ver quem é que vai prevalecer. Se eu fico para mim ou se eu vou dar. Vamos ver. E a gente sabe pelas escrituras que quem ganhou foi Deus. Exatamente. Ou seja, quanto mais ele dava, mais dinheiro ele tinha e o outro tá tirando. Só que o que chegava na bolsa de Jesus era muito maior do que Judas tirava da bolsa. Sim. Uau, né? Uau. Então, ou seja, quanto mais eu compartilhar, tira essa mentalidade assim, vai faltar. Meu Deus, se eu dar isso aqui, se eu contribuir esses 10 reais aqui seja para uma ação, seja para fazer alguma coisa, vai faltar. Não vai faltar. E é isso aí. É isso aí. Você aprendeu então, né? O princípio da prosperidade. É você ser generoso, é você semear. Então, já que a gente está falando de princípios, né? Como você faz para ser próspero, então quais seriam os inimigos da prosperidade? O que pode impedir a pessoa de viver essa vida de prosperidade? Cara, eu vou citar o maior de todos. Dentre eles eu vou fazer um puxadinho com outro, mas o maior de todos. Chama-se avareza, cara. Cobiça, né? Avareza e cobiça, essas duas coisas. A cobiça, a gente costuma dizer que é a filha da avareza. Que é aquele cara que cobiça, quanto mais ele tem, mais ele quer. O que é a avareza? A avareza é o maior inimigo da prosperidade, porque a avareza pensa em si mesmo. O cara que é avarento, ele pensa só nele. Então, a gente acha que a avareza, por exemplo, é só guardar dinheiro. Ou fulano é avarento, ou a mão de vaca. O cara é avarento. Não é só isso. Isso faz parte da avareza. Mas é muito maior do que isso. Então, o que é a avareza? A avareza é justamente uma pessoa estar sendo dominada por um espírito de miséria mesmo. Um cristão pode ser avarento? Pode. Pode. Pode ser influenciado por um espírito de miséria? Pode. Muito. Por quê que ele pode? Ah, mas ele, por essência, ele não é próspero dentro dele? Sim. Mas um crente pode ser influenciado. Então, ser influenciado pela avareza, então, quando é que eu sei que o cara está sendo influenciado com a avareza? Primeira coisa, ele só pensa nele. Porque a avareza ela carrega um tanto de coisa, ela carrega soberba, ela pensa só nela. Então a primeira coisa que ele pensa é, eu vou pensar em mim primeiro. Então na cabeça de um avarento não existe essa ideia de compartilhar. Se quiser vai trabalhar, se quiser vai esforçar, se quiser vai fazer isso. Segunda coisa, a mentalidade dele é uma mentalidade limitada. Então o cara vamos pegar um cara avarento aqui, que tem muito dinheiro. O cara que tem muito dinheiro avarento. Então o cara tem recurso para fazer as coisas, mas ele prefere fazer o quê? Ele prefere pagar barato, não que isso é errado, né? Pesquisar, fazer um orçamento, não é errado nisso, inclusive recomendo, faça isso. Porém a mentalidade dele não é economizar no aspecto de tipo assim, nossa, eu consegui economizar que eu vou investir em outra coisa. A ideia de economizar é justamente passar não só as pessoas para trás, mas também para si mesmo, sabe? Eu já vi gente que tem recurso financeiro morrendo, a avareza faz isso. Um cara que tem dinheiro no banco e morar numa casa coberta com lona. Cara, pega o dinheiro e bate uma laje, cara. Mas a avareza oprime ele de uma forma tão grande que ele não consegue fazer isso. Ele consegue ter milhões no banco e ele vai chegar para comprar uma massa de tomate que está R$1,19 e o outro que está R$1,09, ele prefere comprar o de R$1,09. Ele gosta até da outra. Mas a avareza deixa ele tão cego que ele quer economizar em tudo. É perigoso ele comprar o tomate e falar assim, não, eu decido fazer isso aqui. Entendeu? De novo, não tem a ver com algo que você está querendo economizar, tem a ver com a intenção e da influência que aquilo está causando. É o que você falou nisso, tem a ver com o que você é, não com aquilo que você tem, não com o que você está fazendo, mas sim com a essência. Com a essência, né? Que você tem. Então, como é que você vai fazer isso com um cara hoje? Você chega para um cara avarento e você fala, cara, nós estamos com um projeto aqui, cara, bacana, porque nós vamos fazer, por exemplo, eu estou com um projeto social aqui, né, você e tal, pensei em você, o que você acha de você contribuir com a área? O cara fecha na hora. Eu vou dar meu dinheiro, que retorno eu tenho? Sim. Nenhum cara só quer ter retorno. Muito bom. Então, cara, isso é um dos maiores inimigos da prosperidade, é a avareza, é a cobiça, né? Quanto mais cara tem, o cara quer ter. Ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Ele sempre quer ter mais. E eu vejo isso, para finalizar o tópico, eu falo, gente, tem gente que trabalha tanto, que a avareza faz o cara se matar para trabalhar. Ele se mata todos os dias. Ele não precisa, mas ele se mata para trabalhar. Então ele se submete a uma carga aí de trabalho enorme, porque ele acha que se ele trabalhar 16, 20 horas, 24 horas por dia, ele vai ter dinheiro. Se você não crê que Deus pode te abençoar em 8 horas de trabalho, meu amigo, não vai ser 20. Então que o cara se mata para trabalhar.
Ele se mata tanto para trabalhar que chega um período, sabe o que ele faz? Ele não tem nem tempo para gastar. E, cara, você tem que ter tempo para gastar, cara. E é isso aí. Então, pra gente finalizar o programa, você falou aqui sobre a prosperidade, ela é vista. Né? As pessoas conseguem enxergar alguém que tem uma vida próspera. Sim. Me fala, então, como que seria isso? Como que eu posso enxergar alguém que é próspero? Quais seriam os sinais dessa pessoa? Como que essa pessoa se comporta, uma pessoa que é próspera? Sim, excelente pergunta. Bom, eu vou falar algumas coisas aqui, sendo bem objetivo e rápido. A primeira coisa que a gente identifica uma pessoa é próspera. A primeira coisa é a mentalidade dela, que ela fala. Então, a forma que ela pensa, ela sempre pensa numa mentalidade próspera, uma mentalidade que as pessoas sempre estão para resolver problema e nunca para dar. Então, tudo que vem para ela sempre quer solucionar. Outra coisa que a gente pode ver no aspecto da prosperidade, né, também, com uma pessoa é próspera, tudo que ela faz dá certo. Ela é bem sucedida mesmo. Então, você põe um trabalho na mão dela, ela faz aquilo com maestria. Ela executa. Outra coisa que a gente pode ver com uma pessoa é próspera é a excelência. Ela é excelente em tudo que ela faz. Sim. Então, ela consegue pensar nos detalhes, ela é responsável, ela tem aquele toque, né? E aqui já também é um outro ponto de prosperidade também, ela é uma pessoa organizada. Então, tudo isso você consegue ver que uma pessoa é próspera. E também, um dos aspectos também da prosperidade é que ela também tem recurso. Ela sabe administrar bem seus recursos, e ela sempre vai ter. E para finalizar, né, como é que eu sei também que uma pessoa é próspera? Quando ela é generosa. É uma das marcas também de uma pessoa próspera. Ela é generosa, ela sempre contribui, ela sempre está ali. Você vai ver que uma pessoa próspera, ela nunca chega num lugar de mão vazia. Chega para ela e fala, vai ter um evento, o que é para levar? O que eu tenho que levar? O que eu tenho que fazer? Porque ela sempre quer contribuir, não é porque ela quer aparecer, não. Porque faz parte dela mesmo. Então, e não tem a ver com o dinheiro que ela tem. Exatamente. É o coração dela. Ela quer contribuir, ela quer ajudar com o que puder. Exatamente. E assim, pode ser qualquer área. Seja para levar um bolo ou seja para organizar a mesa. Eu não vou levar o bolo não, mas aqui, deixa que eu organizo. Isso. Ela quer contribuir de alguma forma. Então, é uma das marcas também de uma pessoa que é próspera. Muito bom. Então, fica aí como dever de casa para você pensar se você tem andado em prosperidade. Né? Por isso que a gente falou aqui, você entendeu, identificou alguns aspectos de uma pessoa que tem uma vida próspera. Né? E eu acredito que você entendeu exatamente que prosperidade não tem a ver com riqueza, né? Não é o dinheiro em si, né? Mas é você ter esse coração. Então, muito obrigado, professor. Sempre uma honra receber professores diferentes aqui. Amém. E poder desfrutar dessa unção que está sobre sua vida. Amém. Né? Creio que nós vamos finalizar o ano daqui a pouco e todo mundo que está assistindo aqui no nosso canal está sendo muito abençoado com tudo isso que está recebendo. Obrigado. Amém. Mais uma vez. Quero também agradecer pelo convite, né? Você também que está assistindo aí. Espero ter contribuído para o seu crescimento. E até a próxima, né? É isso aí. Venha conhecer mais do Remo.